aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo estudando? Legal, galera, legal. Galera, hoje vamos aí para a terceira aula da Lei 8.212, Lei da Seguridade Social, beleza? Hoje vamos falar do artigo 12 sobre segurados especiais, segurado especial. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal no YouTube, Renatão Concurseiro. O meu e-mail aí para contato é academicodehistoria2014@gmail.com, beleza? Lembrando que vocês podem visitar o meu site lá também, o brconcursos.comunidades.net, e tá adquirindo as apostilas em PDF que são disponibilizadas por apenas R$ 25 para quem estiver inscrito aí no meu canal no YouTube, beleza, galera? As apostilas são por 25 apenas para quem estiver inscrito no meu canal no YouTube. Caso contrário, o valor dela é R$ 50, galera, beleza? Então, vale a pena se inscrever no canal aí, principalmente para estar acompanhando as aulas que são postadas aí no canal, beleza? Então, galera, peço para vocês inscrevam-se aí no meu canal no YouTube, Renatão Concurseiro, curta minha página no Facebook, Material de Concurso, e vamos aí para a série Como Passar no INSS e Ganhar R$ 5.000 por mês, com o menor investimento para sua aprovação, galera, no concurso do INSS, beleza? Então, vamos lá, direto para a aula, beleza? Dos contribuintes, dos segurados. Artigo 12. Quem são os segurados obrigatórios? Os segurados obrigatórios como empregados, né? Quando eles são considerados segurados obrigatórios, obrigatórios é aquele que já tem o seu abatimento da sua contribuição direto na fonte, sem ter a opção de pagar ou não. Por isso que eles são considerados obrigatórios. O que acontece com todo mundo aí que trabalha com a CLT, Consolidação das Leis dos Trabalhos. Ok, galera? Então, são segurados obrigatórios como empregados aquele que presta serviço de caráter não eventual, beleza? Por que não eventual? Não é aquele que trabalha às vezes ou quando tem uma demanda. Ele trabalha continuamente. Ele não é caráter eventual, ele é fechado, trabalha mês após mês, ok? Então, ele não é eventual, tem a sua subordinação mediante a remuneração, inclusive os diretores das empresas, ok? Então, aquele que trabalha não eventualmente, que trabalha diretamente na empresa todo dia, ok? Mediante o contrato de CLT, inclusive o diretor, ele é considerado segurados obrigatórios como empregado, ok, galera? Beleza. A linha B, são segurados obrigatórios o empregado que, contratado por empresa de trabalho temporário, beleza? Definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória e substituição de pessoal, regular e permanente, ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Então, o que esse inciso aqui está dizendo para a gente? Quem que é segurado obrigatório? O empregado, então ele está empregado numa empresa, que é contratado por empresa de trabalho temporário. Então é uma empresa que subcontrata outra sobre uma legislação específica, depende da classe da pessoa, que presta serviço para atender a necessidade transitória e de substituição de pessoal. Resumindo, o terceirizado, uma empresa que terceiriza outra. Regular e permanente, com acréscimo extraordinário, pode ser sem ela dispensar ninguém, ela simplesmente contrata mais pessoas por meio de terceirização de outras empresas.
Então aqui ela está dizendo que são segurados obrigatórios como empregado, resumindo todo esse inciso B, o terceirizado, ok? Lembrando que a empresa que contrata o terceirizado também é responsável solidariamente com a empresa que está sendo contratada, né? Claro que tem algumas obrigações que são inclusive do contratante, mas aí a gente não vai adentrar, só lembretezinho mesmo. Então vamos aí para o inciso B. São segurados, eu vou copiar isso aqui para a gente estar sempre colando aqui, ó. Eu gosto mais de fazer assim, ó. São segurados obrigatório o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Então, o brasileiro ou o estrangeiro. Então, vamos supor aqui, pode ser o brasileiro e um argentino domiciliado, que ele mora, e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Então vamos supor que tem um cidadão morando aqui no Brasil. Ele é ou um brasileiro, um cidadão, pode ser um brasileiro ou estrangeiro, que ele esteja morando no Brasil, e ele pode ser transferido para uma sucursal fora do Brasil. Mesmo assim, ele ainda vai ser considerado segurado obrigatório para a Previdência Social. Beleza? Vamos para o inciso D. São segurados obrigatórios aqueles que prestam serviço no Brasil à missão diplomática. Aqueles que prestam serviço no Brasil à missão diplomática. Então é aquele que está trabalhando para o Brasil em uma missão diplomática. Ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos e a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições. Só que nesse caso não pode ser um estrangeiro, tem que ser o brasileiro. Então, excluído o não brasileiro que é o estrangeiro. Então, ele não pode ser um estrangeiro, tem que ter residência fixa, ó, sem residência permanente no Brasil, excluindo o não brasileiro, o estrangeiro, sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país respectiva da missão diplomática, repartição consular. Então, ele está excluindo quem é estrangeiro, quem não tem a residência fixa e quem já está amparado por uma legislação do país onde acontece a missão. Então, são segurados obrigatórios aquele que presta serviço de missão diplomática. Então, temos que decorar para a prova. São segurados obrigatórios os que prestam missão diplomática. Quem não pode estar? O estrangeiro sem residência permanente no Brasil e que seja amparado por outro regime previdenciário. Esse inciso ele é grande, mas a gente tem que decorar ele como eu falei agora no final. Pode prestar serviço, são segurados obrigatórios o que presta serviço à missão diplomática e não pode ser no estrangeiro sem a residência fixa no Brasil e que esteja parado por outro regime previdenciário onde acontece a missão. Aí ele não pode ser, beleza? São segurados obrigatório o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismo oficial brasileiros ou internacional, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo ser segurado nas formas da legislação vigente do país do domicílio. Então aqui, ó, o brasileiro civil que trabalha para a União, ó, ele está a serviço da União. Então,
São segurados obrigatórios o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior. Essa parte aqui a gente pode desconsiderar. Em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o país seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado. Se ele estiver trabalhando para a União, ele pode ser domiciliado fora e contratado. Ele vai ser considerado segurados obrigatórios, salvo seu segurado na forma da legislação vigente do país de domicílio, salvo se ele estiver amparado por um regime previdenciário do país onde ele está domiciliando no momento dessa missão. Beleza, galera? Então, resumindo, ele é um segurado obrigatório se estiver trabalhando na União, se ele estiver trabalhando na União, para a União, mesmo que ele esteja domiciliado e contratado lá no país fora do Brasil. Ele não vai ser um segurado especial se ele tiver seguro com o regime previdenciário daquele país que ele está trabalhando momentaneamente para a União, beleza? É isso aí, galera. Não se esqueçam aí de se inscrever no meu canal no YouTube, visitarem o site, beleza? Site brconcurso.comunidades.net, se vocês precisarem da apostila, ok? São segurados obrigatórios o brasileiro ou o estrangeiro. Aqui já não está fazendo diferença entre os dois. Domiciliado é contratado para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital voltante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Aqui vamos dar um exemplo bem fácil. A Petrobras manda um argentino e um brasileiro para trabalhar numa refinaria lá no Chile. Ele vai estar segurado pelo regime, ele é segurado obrigatório da Previdência Social, beleza? Bem tranquilo. Guarda esse exemplo que não esquece mais. O argentino e o brasileiro contratados pela Petrobras para trabalhar na refinaria, num poço lá no Chile, são segurados obrigatórios como empregado, beleza? Eu vou botar aqui, como empregado, para ficar mais fácil pra gente. Empregado, mais fácil pra gente aprender aqui. São segurados obrigatórios como empregado o servidor público ocupante de cargo em comissão. Todo mundo sabe que é comissão, cargo em comissão, né, galera? Cargo de livre nomeação e exoneração. São segurados obrigatórios como empregado o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquia, inclusive regime especial e fundações públicas. Então, só está dizendo que todo cargo comissionado, ele não tem vínculo efetivo. Isso aqui é uma parte de direito administrativo, da administração direta e indireta, resumindo, ok? Vamos aí para o inciso I. São segurados obrigatórios como empregado o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio da Previdência Social. Vamos supor que os Estados Unidos transfiram para cá uma sede do FBI. Eles vão ser segurados obrigatórios da Previdência como empregado se eles não estiverem cobertos por regime próprio norte-americano. Aí eles vão ser como regime próprio da Previdência Social. Se eles tiverem um regime americano lá que dê seguridade para eles
quando eles voltarem para o seu país, ou mesmo que eles depois da sua aposentadoria eles residam no Brasil, aí ele não vai ser coberto pelo regime da Previdência Social, beleza? Vamos para o inciso J. São segurados obrigatórios como empregado o exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal, desde que não vinculado ao regime próprio da Previdência. Então, o que a gente tem que guardar aqui? Qualquer mandato, está incluindo federal, estadual e municipal. Então, para a gente ficar fácil de decorar, qualquer mandato, desde que não esteja no regime próprio. Então, se ele está cumprindo o mandato e não está no regime próprio, ele é segurado empregado. Não está no mandato, não está em regime próprio, ele é segurado como empregado, beleza? Não, aqui não fala qual é o mandato, se é vereador, se é deputado, se é prefeito, se é qualquer mandato eletivo, ok? Qualquer eleição que ele ganhar, se esse cargo não tiver um regime próprio, ele vai estar amparado no regime geral, como segurado obrigatório empregado, ok? Como empregado doméstico, vamos botar o nosso inicial aqui. São segurados obrigatórios como empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos. Esse aqui é o conceito principal de empregado doméstico, ok? São segurados obrigatórios como empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família. Natureza contínua, o que é? Mais de 2 vezes por semana, ok? A pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos. Isso aqui é importantíssimo, sem fins lucrativos, porque na prova pode acontecer de cair para qualquer atividade e já está errado, ok, galera? É só para atividades sem fins lucrativos. Como contribuinte individual, são segurados especial como contribuinte individual. São segurados obrigatórios como contribuinte, como empregado, a pessoa física proprietária da União ou não que explore atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados por intermédio de prepostos ou ainda nas hipóteses do inciso 10 e 11 deste artigo. Então aqui, vamos tirar aqui porque eu botei errado aqui. São contribuintes individual. A pessoa física, aqui a gente já está falando de contribuintes individuais. Eles são segurados obrigatórios, só que no caso segurado obrigatório é gênero, né? Que se subdivide na espécie de contribuinte individual. Então, são contribuintes individuais, as pessoas físicas proprietárias ou não que explora atividade agropecuária a qualquer título. Então, atividade agropecuária em qualquer título é segurado obrigatório no gênero, na espécie contribuinte individual, em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais. Não interessa saber o que é módulo fiscal, só que a gente sabe que é um proprietário de atividade agropecuária acima de 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou intermediário de propósitos, ainda nas hipóteses do inciso 10 e 11 desse artigo. Lá pra frente a gente vai voltar nesse artigo aí, ok? Para fazer o link com esse inciso 10 e 11.
É contribuinte individual a pessoa física proprietária ou não que explora atividade de extração mineral, garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de propostos. Propostos é outros, tá galera? Outras pessoas ajudando. Com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. É um contribuinte individual, mesmo que ele não trabalhe todos os dias, que ele faça o serviço só quando tem a demanda da necessidade da mão de obra dele, ok? É contribuinte individual o ministro de confissão religiosa e membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Resumindo, padre, pastor e etc. é contribuinte individual, ok? Vou abreviar aqui para nós. É contribuinte individual. Opa, aqui, deixa eu ver. É contribuinte individual o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, brasileiro que está lá fora trabalhando, salvo se tiver o regime próprio de previdência social. Ele é um contribuinte individual se trabalha no exterior em organismo oficial internacional, se não estiver abrangido no regime próprio da previdência. O titular de firma individual. Quem é o titular? O titular é o dono, né, galera? O dono é contribuinte individual, o dono da empresa, urbana ou rural, o diretor não empregado, aquele que, digamos, presta uma assessoria, é um membro do conselho de administração de sociedade anônima, também ali que faz a consultoria. O sócio solidário, o sócio da indústria, o sócio gerente, o sócio cotista, que recebe remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural. Então, aqueles sócios que sejam financeiramente ou assessorem ali a empresa, eles são contribuintes individuais. Ele tem a sua alíquota diferenciada. E o segurado eleito para mandato de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominal, desde que receba remuneração. Então aqui também está incluindo o síndico do prédio, né? Desde que os moradores façam a popular vaquinha para pagar o salário dele, ou que o salário dele seja a isenção das suas despesas condominais, né? Que ele não pague seu condomínio. Então, todas essas duas hipóteses são consideradas como remuneração. E ele vai cair como contribuinte individual e vai ter a alíquota de contribuição do contribuinte individual. Ok, galera? Beleza, galera. Beleza. É contribuinte individual quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então vamos supor o Zé que está lá no sítiozinho dele e chega lá o fazendeiro: ô Zé, vamos lá colher um fumo lá, Zé. Zé vai lá, trabalha. Depois chega o Pedro, outro fazendeiro: ô Zé, vamos lá colher um fumo lá na minha fazenda lá. Ele vai lá e colhe o fumo. Depois vai colher um arroz na outra fazenda. Depois vai colher qualquer outra coisa. Ele é um contribuinte individual, porque ele não está diretamente ligado a uma empresa. Ele presta serviços a empresas ou a contribuintes rurais, né? Desse exemplo que eu dei aí, são empresas rurais, né? Então, que é o que é mais conhecido, e os exemplos que são colocados na prova também inclui bastante rural. É contribuinte individual a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Então, a pessoa física que ela tem sua própria atividade, né? Ela é um instalador autônomo, ela é um eletricista, ela é um advogado,
ela é qualquer atividade física, qualquer atividade como pessoa física que ela desenvolva, qualquer serviço que ela preste, serviço, consultoria, com ou sem fins lucrativos, tá? Mesmo se ela fizer isso nas suas, vamos supor que ela seja uma aposentada, e que ela faça isso sem fins lucrativos, ela assim é um contribuinte individual, pode ser considerado contribuinte individual, ok? É contribuinte individual como trabalhador avulso quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatícios serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Então aqui precisa de uma regulamentação posterior, mas resumindo é o que trabalha por conta, né? Trabalha para os fazendeiros aí, trabalha para qualquer outra empresa aí. É contribuinte individual como segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano. Não, aqui não é não, galera, errei aqui. Não tá certo. É contribuinte deixa eu ver aqui. Tá certo. É contribuinte individual como segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou próximo a ele que individual ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio de eventual em terceiros, a título de mútua colaboração na condição. Então ele é contribuinte individual, o segurado que ele presta serviços, que ele resida em imóvel rural ou aglomerado, próximo, imóvel rural próximo e que a ele e que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, pode ter outras pessoas ajudando, a título de mútua colaboração para a condição de produtor, que seja proprietário e que ele use, o possuidor ou aquele que está assentado, ou parceiro, trabalha em parceria, né? Para os arrendamentos rurais e que explorem atividade agropecuária de até 4 módulos fiscais, de seringueiro, aquele que colhe a borracha, ou de pescador artesanal, tá? Essas aí são os segurados especiais que podem ajudar. E aí temos o cônjuge ou companheiro, o filho maior de 16, ou equiparado, né? Pode ser o afilhado, sim. E que trabalhe ali em regime de economia, economia familiar. Então também vai estar incluído no regime como contribuinte individual do segurado. Ok, galera? Então tá, galera, hoje vamos encerrar essa aulinha por aqui, beleza? Espero que eu possa ter ajudado vocês aí em alguma dúvida que vocês possam ter. E qualquer dúvida aí, só entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou visitem o meu site www.brconcursos.comunidades.net. Pode ir lá no formulário e mandar qualquer dúvida, qualquer solicitação de material e qualquer coisa que eu possa ajudar aí para vocês terem seu sucesso aí nos seus concursos, beleza? Não esqueça que para qualquer material é necessário estar inscrito aí no meu canal no YouTube, Renatão Concurseiro. E boa sorte, fique com Deus, bons estudos, bom trabalho, bons sonos e até mais, galera. Valeu, fui!